Amada igreja, e a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Acabamos aquela série de reflexões no livro de Apocalipse. E agora durante este mês, nós estaremos fazendo a série de reflexões no livro de Josué. E para hoje nós vamos ao capítulo 4. Josué capítulo 4. Estarei fazendo a leitura e vocês atentam para o texto sagrado. Josué capítulo 4. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, cada um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes e levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos da tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim as plantas dos seus pés se puseram na terra seca. As águas do Jordão se tornaram ao lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo
no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus faz secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Versículo 24, todos juntos. Para que eu vou pedir sua gentileza novamente, sua gentileza. Vamos ler com esse mesmo tom, lindo como vocês fizeram. O versículo 24, para que ele fique bem gravado na sua mente. Vamos lá? Para que Amém. Nós lemos todo o capítulo 4 do livro de Josué. Nessa noite, nós iremos refletir sobre o tema construindo memórias e memoriais. Estamos às portas de comemorarmos 508 anos da Reforma Protestante. Por todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil, as igrejas se mobilizam ano após ano. E após 5 séculos, a igreja continua comemorando. E no próximo dia 31 de outubro, dia também do aniversário de nosso irmão Felipe, que no outro dia será agraciado por Deus com a ordenação ao Sagrado Ministério. Dia 31 de outubro, nós iremos celebrar 508 anos da Reforma Protestante. E isso é recobrar da memória o que aconteceu. É certo que há um ditado que diz que o povo tem memória curta. Alguns dizem que os nossos irmãos são desmemorizados, ou seja, têm uma memória tão curta que ao sair logo se esquecem. O texto que lemos nessa noite faz parte de um momento muito especial na vida do povo de Deus. E o objetivo é mostrar, trazer à memória o povo que passou 40 anos pelo deserto e que agora adentra a terra prometida. Deus faz com que eles passem agora pelo Rio Jordão. Iremos ver, à medida que formos expondo o texto, a dinâmica daquilo que Deus queria trazer à memória do povo. Pois um povo sem memória é um povo sem um futuro. Se não conhecemos o nosso passado, não conseguiremos valorizar nem cuidar da nossa história. E quando esquecemos o que aconteceu antes, corremos o risco de repetir os mesmos erros no presente e no futuro. A reforma, de certa forma, ela tem essa didática. Lembrar a igreja dos erros de outrora para não andarmos no mesmo caminho. De sorte que a memória ela nos ajuda a entender o mundo em que vivemos hoje e da forma como ele é. Se nos tirarem o direito de conhecer o passado, também nos tiram o direito de
acertar e melhorar no futuro e de fazer justiça. Por isso, um povo que não preserva a memória, sua história, acaba ficando sem referências, sem rumo, sem identidade. E aí, durante as celebrações, desde quando celebramos os 500 anos, há uma ala daqueles que se chamam evangélicos que criticam e até mesmo dizem que não tem nada a ver com a reforma protestante. Muita crítica tem sido feita ao fato de que, principalmente os brasileiros, valorizam muito pouco a história. E a ausência da história pode impedir a capacidade de percepção de quem somos e por que aqui estamos. E quando olhamos para o texto do livro de Josué, vemos Deus orientando o seu povo a construir memórias e a construir um memorial. E quais são os princípios contidos nessa instrução? Quais as implicações práticas que esse texto tem para as nossas vidas? Ao lermos ele, não é ler por ler, porque o povo é sempre convidado por Deus a trazer a memória. Aliás, essa foi a frase do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, quando ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você já percebeu o que é que habita na sua memória? O que você sempre traz à memória? Há pessoas que em menos de um minuto você já sabe fazer uma grande radiografia do ambiente da vida. Só conta coisa ruim. A mente é permeada. A mídia ajuda, o ambiente é propício, e então a pessoa tem uma mente completamente cheia de informações que não deveriam povoar a sua mente. No entanto, depois que o povo de Deus atravessou a seco o Rio Jordão, talvez você não soubesse disso, entrando finalmente na terra prometida, Deus ele ordena a Josué que naquele lugar fosse erguido um memorial, 12 pedras no meio do Rio Jordão, e eles levaram 12 pedras para um lugar chamado Gilgal, aonde eles fariam também um memorial. Porque eles precisavam entender toda a direção de Deus e toda a história da redenção que Deus havia, durante mais de 4 décadas, Deus havia conduzido o seu povo. Ou melhor dizendo, desde o dia que o povo entrou no Egito, passaram 400 anos lá. 4 gerações passaram. Mas 40 anos pelo deserto, agora eles estavam vendo a terra prometida. E à frente a promessa a se cumprir. Veja, irmãos, esse legado. E aí, ele pede para que 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E aí nós vemos que cada um deles colocou ali parte no memorial com um fim, com um objetivo didático da parte de Deus para a vida daquele povo. E ele diz: quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo. Isso se repete por 2 vezes. Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando por ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Deus não queria apenas que eles contassem a história,
mas, relatando aos filhos de Israel, eles queriam algo simbólico, um memorial que fosse construído. Era uma forma didática de ensinar às próximas gerações que algo maravilhoso, extraordinário, sobrenatural havia acontecido. E o Deus criador dos céus e da terra, ele conduziu o seu povo. Aquele milagre, nunca visto antes, passar o mar vermelho a pé enxuto. Agora o povo prova novamente passar o rio Jordão a pé enxuto. E o povo deveria, assim como lemos o verso 24, eles deveriam lembrar, e todos os povos da terra deveriam conhecer que a mão do Senhor é forte, a fim de que todos temam ao Senhor. A tarefa não era simples. As pedras não deveriam ser pequenas, porque deveriam ser visíveis ao povo de Israel. E aí nós vemos, Deus, mais do que ninguém, sabe a importância de ter uma memória solidificada da fé. Mais do que ninguém, ele queria que a fé do seu povo e o seu povo pudesse memorizar os poderosos feitos do Senhor. Por isso, quando Deus dá uma vitória prodigiosa ao seu povo, como Moisés, orando até que o povo de Deus obtivesse vitória sobre os amalequitas, Deus ordena isso em Êxodo capítulo 17, verso 14. Escreve isso para memória num livro. Depois, ao dar ordem ao povo sobre as festas fixas a Moisés, em Êxodo capítulo 34, verso 27, ele disse mais o Senhor a Moisés: escreve as palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Deus sabe, irmãos, que as pessoas esquecem os fatos. Conosco não é diferente. Que a memória social tende a se distanciar, trazendo o esquecimento. Isso é verdade. Escrever é uma forma de marcar, de registrar, de não permitir que os fatos se percam na história. Os profetas, por exemplo, Isaías e Ezequiel, receberam ordens de Deus para escrever. E apenas no livro de Apocalipse, Deus ordena 10 vezes a João: escreve. Quem se lembra tem mais vitalidade. O povo de Deus precisa de memória. O povo de Deus precisa trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Mas você já parou para pensar? Por que Deus ordena este memorial? Por que Deus insiste tanto em que fatos sejam escritos? Qual é a importância da memória e dos memoriais para a nossa fé? Olhando para quando comemoramos a Reforma Protestante, ou quando comemoramos o Dia do Presbiterianismo Nacional, ou quando celebramos os sacramentos, nós estamos trazendo à nossa memória, nós estamos consequentemente também fazendo com que o povo possa olhar, visitar o passado e lembrar dos poderosos feitos do Senhor. Criando memórias e memoriais, nós aprendemos no capítulo 4 de Josué que a memória ou as memórias nos conectam ao passado e nos dão sonhos para o futuro. Essa é a primeira lição que aprendemos nesse texto. Nós nos sustentamos através da memória. E Deus dá a palavra a Abacuque e ele ordena. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O profeta Abacuque, ele recebe uma missão muito distinta da parte de Deus.
é que aquilo que Deus ia dizer e revelar ao povo através da vida dele, ele deveria escrever em letras garrafais, em letras tão grandes, que até quem passasse correndo saberia o que Deus tinha dito ao seu povo. As gerações mais novas geralmente consideram a história pouco valorosa e até mesmo veem o passado com desprezo. Entretanto, quando nós olhamos, irmãos, para estas datas ou para estes memoriais, Deus queria que as pessoas se conectassem ao passado para não cometerem os mesmos erros no presente. As memórias que nos conectam lá são memórias que mostram o Deus eterno cumprindo todas as suas promessas. E algo que nós encontramos em Josué é que depois de ver tudo aquilo que havia acontecido, ele disse: nenhuma palavra, nenhuma promessa que Deus fez deixou de se cumprir. Veja, as coisas não se dão no vácuo. Elas têm origem, motivos que nos levam a tomar esta ou aquela decisão. A história nos torna ousados. Foi o que fez Davi enfrentar Golias. Ele havia lembrado do passado, muito recente, e viu que Deus havia protegido ele. A vitória do passado levou ele a acreditar também nas vitórias do futuro. E Deus diz de forma muito categórica: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens. E aí ele vai dando as instruções. Versículo 6: para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante de quê? Da arca de quê? Da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus entre os homens. Ficavam ali no tabernáculo, algo móvel, que o povo ia para onde ia, aquele tabernáculo estava lá. E o tabernáculo significava a morada de Deus entre os homens. E na morada de Deus entre os homens, ali estava a arca da aliança, que estavam as tábuas da lei, que estavam ali o cajado, a vara de Arão, ali estava aquilo que Deus havia manifestado entre o povo, e tudo aquilo ali apontava para o Deus gracioso que estava com o seu povo e no meio do seu povo. O povo deveria se conectar ao passado e lembrar que nessa história, essa história foi escrita por Deus, essa história, ela é conduzida por Deus, e essa história, ela é sustentada por Deus. Queridos, as memórias, elas nos dão forças para enfrentar as adversidades do momento. As memórias sobre quem Deus é nos sustenta no meio de desafios e de crises que enfrentamos. Volto a dizer, quando Davi, por exemplo, enfrentou Golias, 1 Samuel 17, 34 e 37, veja, ele evocou as experiências anteriores. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei.
teu servo matou tanto o leão como o urso. Quem é este incircunciso, filisteu, será também como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Entendeu? Pegou a ideia? Davi disse: a minha vitória com o urso e com o leão foi porque Deus era comigo. Ele me deu a vitória, com um objetivo bem específico. Quando ele olha para Golias afrontando o Deus de Israel, ele se colocou: eis-me aqui, Senhor. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Irmãos, Davi decide enfrentar Golias baseado na experiência de que ele teve ao enfrentar o leão e o urso no passado. Quando temos memórias daquilo que passamos com Deus, daquilo que Deus já realizou em nossas vidas, daquilo que o Senhor fez ao longo da história, nós podemos olhar, quando temos a memória do passado, presente e futuro, nós vamos ver o seguinte: o passado é uma dimensão permanente da consciência humana, quando pode ser preservada pela memória. O mesmo se dá na experiência de Jeremias. O profeta Jeremias, ao enfrentar o caos na história, a história não é sobre nós, a história da redenção. É como Deus redimiu um povo dentre todos os povos, dentre uma nação, dentre um povo caído, distante do Senhor, como Ele resgatou com mão forte. A saída do Egito é um ato portentoso de Deus, é um ato maravilhoso do Senhor, é um ato que nós olhamos e vemos assim extraordinário. A terra prometida também tem mais um ato para marcar e o povo perceber: Deus é Senhor da história. Não apenas de Israel, não apenas do povo que fez a travessia lá, mas Ele é Senhor da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é Senhor da história da minha vida. Jamais eu conseguiria escrever uma história como a que Ele escreveu em minha vida, como a que Ele escreveu em sua vida. Quando nós enfrentarmos as crises, poderemos olhar e ver, assim como no passado, não para nós mesmos, não para uma força interna que não existe, mas para o Deus que nos sustenta, para o Deus que de forma extraordinária conduz o teu povo em triunfo. Acabamos uma série em Apocalipse das 7 igrejas. Quem reclama para si dizendo que é o dono da igreja, Senhor da igreja, é aquele que comprou pelo seu precioso sangue. Quem diz aonde deve melhorar, aonde deve mudar, e o que a igreja precisa é Ele. Nós olhamos e vemos o povo de Deus, ele vai encontrar forças para enfrentar as adversidades do momento, quando ele perceber a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do povo no passado. Foi por essa razão que Deus pediu ao povo que levantasse 12 pedras no Rio Jordão, para que eles lembrassem, para que eles rememorassem, para que eles lembrassem daquele que conduz, daquele que tirou o povo e preserva, porque aquele que começou uma obra em vós há de completá-la até o dia final. Este memorial com as 12 pedras esteve ali todo o tempo,
lembrando quem os trouxe do Egito e como Deus interviu de forma extraordinária, como Deus interviu maravilhosamente em toda a caminhada do povo. Você está passando por adversidades? O dia está ruim para você? Deus tem o mesmo poder. O Senhor jamais falhou um dia na sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No entanto, pela nossa falta de memória, às vezes você quer parar. E tem alguma coisa que às vezes inquieta o meu coração. Por vezes, eu ouço alguém dizer assim, dá vontade de desistir. Você já parou para pensar, longe de Deus, o que você tem a ganhar? Tem alguma coisa? Alguma coisa? Meu irmão, se a coisa está difícil, se você pensa que está difícil, sem Deus, é um caos. O deserto com Deus é um paraíso. A fornalha com Deus é um lugar seguro. A cova dos leões, na presença de Deus, é um lugar seguro. Porque todas as coisas obedecem ao mandar daquele que tem poder sobre os céus e terra. Por isso que ele ordena ao mar, o Filho de Deus, aquieta-te, mar. E ele aquieta. Ora, quando a Arca da Aliança chega no Rio Jordão, imagine um rio, e os estudiosos dizem que 20 quilômetros para cima as águas foram se acumulando. Você viu quantas pessoas passaram? Só os guerreiros que estavam aí? Você lembra da leitura que fizemos há pouco? Não era 100 pessoas não, irmãos. 40 mil homens. Fora o povo. Está aí no versículo 13. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. É uma cidade inteira. Passou por onde? Pelo Rio Jordão. Quem sustentou essas águas por tanto tempo? Freando. Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando você pensar em dizer alguma bobagem em relação à fé, lembre-se de pedir perdão. Não seja como aquele jovem rico. E o Senhor disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Se ele soubesse quanto riqueza eu tenho, pobre, miserável. Perdeu a maior de todas as bênçãos. As memórias, irmãos, elas geram gratidão. Por isso que eu estou insistindo. Só agradece quem é capaz de lembrar as bênçãos que Deus já deu. Em geral, somos poucos agradecidos porque poucos nós recordamos. Existem pessoas que foram uma bênção em sua vida. Será que você lembra do que elas fizeram a você? E quão importante foram a sua vida? Será que você se lembra disto? Você é grato?
Esses dias, tem um videozinho passando e alguém disse assim: veja como é fácil agradar. A mulher, ela entra no carro, o marido chega todo feliz para buscar, ela entra no carro e diz: vamos comer, o que é que você quer? Qualquer coisa. Vamos comer um churrasco? Não, churrasco não. Ah, vamos comer uma massa? Uma massa não. Vamos comer, aí diz lá, outro prato. Não, isso não. Aí ele já, sem muitos argumentos: vamos comer um lanche, um sanduíche. Pelo amor de Deus, você já não sabe mais me agradar. Ele disse: até agora eu estou tentando conseguir lembrar de alguma coisa para alimentar. Mas toda sugestão, ora, a ideia simples era: a pessoa veio abençoar a sua vida. Como é que você responde a isso? Há um provérbio francês que afirma que gratidão é a memória do coração. Agora, você já imaginou como é difícil ser grato quando não há memória? A Bíblia fala diversas vezes, e algumas formas é desenhada: 10 leprosos, para aquela época uma doença incurável. O Senhor Jesus chega e cura todos 10. Um volta para agradecer. Se você olhar para o texto, a ideia é que aquele memorial deveria gerar gratidão no coração do povo. Pela forma com que o Senhor conduziu o povo, pela forma como o Senhor sustentou o seu povo, pela forma como Deus protegeu o seu povo, pela forma como Deus ensina o seu povo. Algum tempo atrás, eu ouvi uma história de uma irmã que ela resolveu colocar num pote. Ela escrevia todas as bênçãos que Deus havia concedido a ela, ela escrevia e colocava num pote, para que futuramente ela abrisse ali e pudesse lembrar, trazer à memória o quanto Deus já havia feito a vida dela. E aquele pote, de repente, estava cheio. Passado um tempo, ela começou a recobrar. Aquilo gerou uma gratidão tão profunda. E ela ensina a sua alma. Ela disse assim: como eu seria tão grata se não recobrasse isso. Reverendo Jeremias, pastor Jeremias da 8ª, certa feita ele disse no seminário que toda vida que recebia uma bênção, escrevia lá na Bíblia. Eu acho que ele tem que ter quase um caderno de 12 matérias, né? Depois da Bíblia, para escrever as bênçãos que tem. E Deus ordena a Josué: construa um memorial. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Ora, como ser grato se não há memória? Agora a pergunta é: qual memória você constrói? A mãe orou, chorou, derramou lágrimas. Deus, dá-me um filho. Deus dá um filho. Passado o tempo, se o menino não der trabalho, não chorar, não fizer isso ou aquilo, tem alguma coisa errada, não tem? Como dizia um irmão lá da igreja: é normal, pastor, isso aí é normal. Se tivesse muito quieto, era doente. Às vezes a mãe diz: esse miserável, começa a chamar nome com o menino. Você já viu? Fique quieto, diabo. Opa, é tesouro. Foi Deus que te deu. Bênçãos incontáveis Deus nos dá. Como a sua memória, como você visita ela?
a gente azeda, literalmente azeda, porque só traz à memória coisa ruim. Mas lembre-se, Deus é bom. Está entendendo? Não seja como alguns, como aqueles leprosos que não entenderam que deveria voltar e agradecer. Algum tempo atrás, eu lembro da palestra de um pastor chamado Paulo Solonca. Ele é lá de Florianópolis. E ele disse que estava certa feita na praia, nas pedras, apreciando a natureza, e um pescador ao lado dele, lá jogando o seu anzol e tal. E ele ali naquela situação, empolgado demais, e o pescador de lado, e rapaz, o mar está agitado, e ele lá. É perigoso, e ele lá. De repente veio uma onda daquelas mais furiosas, veio nas pedras assim, levou, veio com força. E ele se segurando do jeito que podia, com um detalhe: ele não sabia nadar. O pescador, quando viu, sabia que o desastre estava ali, era iminente. Ele já tinha gritado, eu acho que ele queria ser ali um super-herói, né? Já pegou nas pedras assim, a água do mar querendo, as ondas querendo arrastar. O pescador pegou a corda que tinha, lançou na cintura dele e puxou para o lugar até tirar ele daquele lugar difícil. E aí, depois de sair daquele momento tão difícil, fugindo da violência das ondas, depois de ser resgatado, aquele homem, ele cansado, exausto, abraçou o pescador, agradeceu e disse assim: eu queria só uma coisa, eu sei que eu não posso lhe pedir nada, mas eu queria essa corda de presente. O pescador olhou assim para ele e disse: meu amigo, além de você me dar o trabalho que me deu, ainda vai me dar prejuízo, levar minha corda? Ele olhou e disse assim: eu preciso lembrar que Deus preservou a minha vida. Ao chegar em casa, ele colocou na estante, em um lugar, aquela corda. Todo mundo que chegava já via a diferença. Dizia assim: que é isso aí? E dizia: isso aqui é a memória do dia em que Deus preservou a minha vida. Um homem que não sabe nadar, mas que Deus preservou. E ali na estante ele contou a sua história e falou de como Deus cuida da vida dele, cuidou da vida dele. Aquela corda tinha um significado muito especial, porque mostrou que Deus usa pessoas para abençoar pessoas e para gerar gratidão. Irmãos, nesse pouco tempo que eu estou nessa igreja, quantas histórias, quantos homens, quantas pessoas, quantos Deus já levantou, quantos já fizeram coisas maravilhosas na obra do Senhor. É Deus agindo através de vidas, de pessoas, para abençoar as nossas vidas. E isso deve gerar em nós, primeiro, a consciência de que Deus, sim, Ele é o Senhor desta igreja. E de que Deus tem cuidado de nós. E de que apesar de nós, e talvez das nossas imperfeições e de tudo mais, a igreja sempre estará sobre o domínio e os cuidados do Senhor. Por último, as memórias transformam em marcos e elas servem para orientar e ensinar as futuras gerações. A memória, ela tem esse poder de despertar a fé nas gerações futuras,
estes memoriais eventualmente se transformam em rotas vivas para as próximas gerações. Serve de roteiro, de instrução. Aquele monumento de 12 pedras suscitaria indagações da mente. Foi o que Deus disse. As futuras gerações precisavam ver como foi a travessia, por isso que Deus mostra os erros e os acertos do povo e mostra como vale a pena ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Mostra de uma forma muito extraordinária e de uma forma muito singular para as nossas vidas como é seguro andar na presença de Deus. Igreja querida, como seria possível traduzir este princípio para a nossa vida? Que memórias estamos construindo para os nossos filhos? Na nossa história, nós vemos a intervenção de Deus, capaz de manter a nossa fé viva e de lembranças que nos leve ao Senhor. Quando eu olho para a vida desta igreja, eu fico a pensar que experiências hoje estão causando ou estão levando às futuras gerações o mover de Deus. Ontem, quando estávamos lá em Santa Cruz, Arlete, ela disse assim: pastor, a gente estava comentando lá na frente, mas ela estava conectada. Eu disse: olha os frutos da igreja presbiteriana de Caicó. Estava lá pastor Andriel, pastor Flávio, estava lá Felipe, que vai ser ordenado, presbítero Jefferson, ainda tem Araújo. E Andriel disse outros frutos. Ele começou a dizer gente que eu não conhecia, de um passado mais distante. E o presbítero Janaildo, que será o próximo, depois do Felipe. Mais um pastor, fruto desta igreja. Memoriais que se transformam em marcos, que servem para orientar e ensinar as futuras gerações. Veja, irmãos, que tudo isso tem a ver. Jesus, ele deixou memoriais. Deus, ele deixou memoriais. E agora eu quero trazer algumas aplicações às nossas vidas. A igreja reformada, ela chama os memoriais dados por Cristo como sacramentos. A gente faz isso toda vida que celebra um batismo, lembra do novo nascimento. E também nós na ceia do Senhor todos os meses quando participamos. Mas a importância de construir memoriais, para concluir, eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a história de Josué oferece princípios atemporais para a vida de fé. Primeiro, combate ao esquecimento espiritual. O objetivo do inimigo é causar um Alzheimer espiritual, fazendo com que as pessoas se esqueçam dos grandes e poderosos feitos de Deus. Os memoriais, sejam eles pedras ou outras formas de registro, servem para fortalecer a memória coletiva e individual da fidelidade de Deus para com o seu povo. A reforma protestante, ela deu brado, sola escritura. Deus mandou escrever e o povo jamais se apartar desta palavra. Ainda olhando para esse texto, nós aprendemos que esses memoriais, ele fortalece a fé e também a identidade. Ao relembrar os milagres e bênçãos do passado, a fé é fortalecida para enfrentar os desafios atuais e futuros. O memorial das pedras reafirmou a identidade de Israel como um povo escolhido,
como povo da aliança e ressaltou a importância de obedecer a Deus. Terceiro, ensina às gerações futuras. A narrativa de Josué, no capítulo 4, destaca a responsabilidade que temos de transmitir a história de salvação aos nossos filhos. Memorial é um artefato pedagógico para que as futuras gerações conheçam o Criador dos céus e da terra. Agora, por fim, o versículo 24 mostra que nós devemos construir memórias e memoriais para revelar, demonstrar o poder de Deus. Milagre no Jordão e a construção dos memoriais tinha um propósito: mostrar a todos os povos da terra a mão poderosa de Deus, inspirando temor, reverência, inspirando a todos os povos, mostrando quem é o Criador dos céus e da terra. Igreja querida, nós estamos hoje construindo memórias e memoriais. Lembre-se do texto de Josué. Cedo ou mais tarde você passa pela adversidade, mas traga à memória o que lhe pode dar esperança. Lembre-se, combata o esquecimento espiritual, fortaleça sua fé e sua identidade e ensine às gerações futuras, mostrando quem é o Criador de todas as coisas. Eu quero orar com você e quero pedir a Deus pela sua vida, para que Ele acenda em nós esta chama, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, ore comigo nesse momento. Amado Deus e Pai, embora possamos ouvir constantemente que o povo tem memória curta, nós suplicamos essa noite que o Senhor encha a nossa memória das histórias que manifestam, ó Deus, o plano da redenção, a história da redenção, dos teus poderosos feitos, do sacrifício de Cristo. Ó Deus querido, traz, ó Deus, através da tua palavra, o fortalecimento da nossa fé. E, ó Deus, como fruto disso, leva-nos a testemunhar e proclamar as verdades santas do Senhor. Ó Deus querido, visita-nos de uma forma extraordinária, recobrando a nossa memória tudo aquilo que convém lembrar, tudo aquilo que é necessário trazer à memória para que tenhamos esperança. Abençoa-nos assim, Pai, em nome de Jesus, fortalecendo a tua igreja, criando memórias e, ó Deus, levando-nos a memoriais eternos. Assim te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém.